A mais o Evangelho no Lar, agradecemos a presença, faço o aviso que a nossa sessão está sendo gravada para a posterior postagem no nosso canal do YouTube e peço a todos que me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã. Princípios redentores. Não se esqueça de que Deus é o tema central dos nossos destinos. Deseje o bem dos outros tanto quanto deseja o próprio bem. Concorde imediatamente com os adversários. Respeite a opinião dos vizinhos. Evite contendas desagradáveis. Empreste sem aguardar restituição. Dê seu concurso às boas obras com alegria. Não se preocupe com os caluniadores. Agradeça ao inimigo pelo valor que ele lhe atribui. Ajude as crianças. Não desampare os velhos e doentes. Pense em você por último em qualquer jogo de benefícios. Desculpe sinceramente. Não critique a ninguém. Repare seus defeitos antes de corrigir os alheios. Use a fé e a prudência. Aprenda a semear, preparando boa ceifa. Não peça uvas ao espinheiro. Liberte-se do peso de excessivas convenções. Cultive a simplicidade. Fale o menos possível relativamente a você e a seus problemas. Estimule as qualidades nobres dos companheiros. Trabalhe no bem de todos. Valorize o tempo. Metodize o trabalho, sabendo que cada dia tem as suas obrigações. Não se aflija. Sirva a toda a gente sem prender-se. Seja alegre, justo e agradecido. Jamais imponha seus pontos de vista. Lembre-se que o mundo não foi feito apenas para você. As ciências sociais de hoje apresentam semelhantes princípios como novidades, no entanto, são antigos. Chegaram à Terra com Cristo, há quase 20 séculos. Nós outros, porém, espíritos atrasados no entendimento, somos ainda tardios na aplicação. Prece, Rubem? Pois não. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais ir instruir-nos. Tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado.
e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos, que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato. Assim seja. Que assim seja. Amém. Que vamos ler, meninas? Acho que é a Rosinha hoje. O Livro dos Espíritos, questão 473, possessos. Possessos. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva? Isso é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar com ele. O encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. 474. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada, obsidiada ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Sem dúvida. E são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico que de exorcismos têm sido tomados por possessos. O vocábulo, explicação de Kardec, o vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônio, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo, pois que nesse sentido não há demônios, e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há possessos na conformidade da ideia a que esta palavra se acha associada. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. 475. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, a uma dominação, desde que com vontade firme o queira. 476. Pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E neste caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que se apele para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los.
e para os bons, e sobre os bons para os atrair. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não lhe prestar seu concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado e os maus não o temem. Ou seja, né, é necessário que tenhamos ascendência moral sobre o espírito que está subjugando, né, o encarnado, por exemplo, para que esse espírito nos atenda. E se nós não temos essa ascendência moral, nós façamos uma prece em benefício desse irmão, dos dois irmãos, né, tanto aquele que subjuga como o subjugado, para que ambos sejam auxiliados. 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Não. Estes últimos riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. Ou seja, né, ler um texto, né, em latim para que o espírito seja expulso não tem nenhuma eficácia, né? A não ser que aquele que está lendo, né, tenha ascendência moral sobre o espírito, né? Porque a forma não tem nenhuma inferência nesses espíritos. 478. Pessoas há animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual, então, o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhes dar às sugestões. Mostrar-lhes que perdem o tempo. Vendo que nada conseguem, afastam-se. Ou seja, é aquela coisa, né? Se nós não fumamos, né, e vem o espírito nos tentar para que fumemos, ele vai se cansar, né? Porque ele vê que ele nada pode fazer que a gente comece a fumar, né? A mesma coisa com a bebida e com outros vícios. Agora, se eu gosto de uma bebidinha, se eu gosto de um cigarro, né? E o espírito, muitas vezes, ele nem é perverso. Ele precisa de um encarnado para conseguir, né, sentir as vibrações, as baixas vibrações do vício, seja a bebida, seja o sexo em desalinho, seja o fumo, a droga ou qualquer outra coisa. Então, se ele vê que eu gosto disso, então ele começa lá, vai lá, toma uma bebidinha, acende um cigarro, pede para o seu vizinho tem, vai lá, vai comprar, nossa, você está com tanta vontade. É assim que nós somos o gado desses espíritos, né? Eles nos utilizam, eles nos manipulam a exercer a sua vontade. 479. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que se obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Ou seja, nós estamos nessa equação, né? Se nós gostamos de beber, queremos parar de beber, nós muito provavelmente vamos ter que nos afastar de amizades que nos chamam para ir para bares, né? A mesma coisa com relação às drogas, a mesma coisa com relação a todos os outros vícios, né?
nós precisamos nos remover do ambiente propício a isso, né? Então, se eu quero parar de beber, eu tenho que parar de frequentar bar. Não tem outra solução. Eu vou ter que me afastar daquelas companhias, porque é muito mais difícil, né? Se eu gosto de beber, os meus amigos gostam de beber, aí eu vou no bar e vou, né, vou lá ser o chato, não estou bebendo. E outra coisa, né, nós já sabemos hoje que a nossa força de vontade, ela tem limites. A gente não consegue resistir a uma coisa que a gente goste muito, né, por indefinidamente. Uma hora a nossa vontade ela vai fraquejar. Então, por exemplo, se eu quero deixar de comer açúcar, né, comer doces, eu não posso comprá-los, né? Porque se eu sei que tem na minha casa, lá no armário, né, tá o sorvete, tá tudo lá que eu gosto, eu vou lá e pego. Agora, se não tem, eu vou ter que pegar o carro, ir no supermercado, na padaria, comprar, é mais difícil. Então nós temos que essa parte que ele fala, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que facilitar, né? Desculpem, dificultar aquilo que nós queremos parar, né? 480. O que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Depende da interpretação que se dê. Se chamais demônio ao mau espírito que subjuga o indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando houver descurado, direis com acerto que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma ou que se considere como realidade a alegoria. Compreendei bem isto, e não esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Perguntas, comentários? Tem uma frase curtinha que bem define a questão dos obsessores e tal. Abstenha-se do mal e reconcilia-te com o bem. O que nós podemos usar de ferramenta para afastar os maus espíritos, os obsessores, que a tentativa deles é se imantarem a nós e absorverem todas as nossas tendências ruins, que são o alimento desses perversos. E a forma única de nos afastarmos dessa perturbação é a prece e a reforma íntima, né, conforme foi apregoado aí no ensinamento de Kardec. Por nada. Mais alguém gostaria de fazer um comentário antes de passarmos para as vibrações? Não, não. Não, Fred, obrigado. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo por esta oportunidade, que possamos fazer uma vibração inicial pela nossa aniversariante da noite, a Fabiana, que ela não pôde estar presente, mas sempre assiste às nossas sessões. Parabéns, Fabiana. Vibremos também pelos nossos irmãos encarnados desencarnados que estão em sofrimento. Dentre estes, a Verena, a Gabriele, o Elias, o Alain, o Bruno e tantos outros que decidiram sair da vida física pela porta do suicídio.
Vibremos também pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento. Dentre estes, aqueles que estão com a ideação suicida, que tanto eles possam receber tratamento espiritual e material, como os seus obsessores, que nós sabemos que a obsessão não é uma questão facilmente resolvida, que só nós conseguimos resolver quando trazemos o obsessor para o nosso lado, quando ele é esclarecido e ele se convence a deixar de fazer o mal. Não há outro caminho. Por isso, fora da caridade não há salvação. Por isso, que com a vingança nós aumentamos o ódio dos nossos obsessores. E com o perdão, quando deixamos para lá esses sentimentos, eles se suavizam. E o que era ódio, um dia se transforma em amor. Vivemos ainda pelos indivíduos que anonimamente fazem o bem, pelos centros espíritas, pelos templos, igrejas, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. Vivemos ainda pelos nossos governantes, pelos nossos líderes mundiais, pelas nossas autoridades, que todos esses homens e mulheres tocados pelo alto possam restabelecer e manter a paz, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Pensemos agora naquelas pessoas que vêm à nossa mente. Quero pedir novamente a Gabriela Ramos, a mãe dela, Sandra, ao Adriano, Sabrina, Fabiane, Ulisses e Humberto Tedesco. Que todos esses irmãos que aqui foram falados e aqueles que vieram ao nosso pensamento possam ser auxiliados. E agora que cada um de nós peça a manifestação das coisas justas de que necessita, do auxílio material e espiritual que necessita, lembrando que devemos pedir com sabedoria e também solicitando a espiritualidade maior que só conceda os nossos desejos e aspirações justas que sejam bons para nós, no sentido de não nos atrapalharem a encarnação, porque nós sabemos que muitas das limitações que sofremos hoje são em decorrência do mau uso do nosso livre-arbítrio. Então, que só os pedidos que sejam em nosso benefício e do nosso próximo sejam atendidos. E agora, meus amigos, vamos pedir a Jesus, a nossa mãezinha Maria, que nos fortaleça no caminho do bem, para ao invés de darmos trabalho para a espiritualidade, que possamos trabalhar por esse bem, possamos somar a corrente do bem, cumprindo com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração, na nossa reforma íntima, na dominação dos nossos maus pendores, das nossas más inclinações. Que assim seja, graças a Deus. Emerson, Camila, depois Rubem. Kokobi de sogen gen shikaita kamara ni kamutamahi moide masu kamurogi kamuromi no michikara mochite bansei tohi tonomi oya kamu amatsu no mahikari omi kami harahido no kamutachi moromoro no sakagoto tamahi no chuchumi kigare obama hikari mote harahi kiyome misogi tamaite
Kaminoko no chikara yomigaerase tamai tomosu koto no yoshi o kashikomi kashikomi momosu. Miyoyamoto suma hikari no mikami mamori tamae sakihai tamae. Miyoyamoto suma hikari no mikami mamori tamae sakihai tamae. Kanagara tamae hichiyamase, kanagara tamae hichiyamase. Se caso travar, Rubens, você dá continuidade, que meu celular tá ruim. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus, lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade, socorrei-nos em nossas necessidades, espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele, inflamai o nosso coração de amor, sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Amém. Uma boa noite a todos. Jesus os abençoe sempre. Boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite.